Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo complemento do meu livro Os Segredos de Moisés. Hoje com o tema Javé é um ser físico ou um extraterrestre? No vídeo anterior, discorremos sobre as pistas que reforçam a ideia de que o Deus Javé seja um anjo, ou até mesmo o anjo caído Lúcifer. Neste vídeo falaremos sobre a possibilidade dele ser um ser físico, ou até mesmo um extraterrestre. De início, colocamos a semelhança que o próprio Javé diz que nós, os humanos, temos com os seres divinos, inclusive ele próprio. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para a maioria esmagadora dos religiosos, esta comparação se limita à parte espiritual do ser humano, e de forma nenhuma estaria relacionado à forma física, já que Deus não teria forma, por ser um ser imaterial, tão somente espiritual. Este preceito estaria corretíssimo se o ser anunciado nos textos judaicos fosse realmente o ser divino proposto pela concepção cristã. Mas, e se esse não for o caso? Prosseguindo nos textos bíblicos, nos deparamos com o capítulo 3 de Gênesis, onde é dito que o Deus de Israel passeava pelo jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, versículo de 8 a 10. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. O texto é claro em afirmar que o ser estava em um passeio ao fim da tarde. Também é explícito em colocar que Adão e Eva se escondem ao perceber a presença deste ser, que eu chamava pelo nome enquanto caminhava pelo jardim. Logo após dar uma grande bronca no casal e amaldiçoá-los, como também a serpente, o Deus de Israel confecciona tangas a partir de pele de animais. Gênesis capítulo 3, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Teria Jeová matado um animal, retirado sua pele, curtido-a e confeccionado artesanalmente vestimentas para seus protegidos? Outra grande referência à possível estrutura física do ser considerado como Deus pelos judeus é a solicitação de holocausto de animais em sua honra. Serviriam como alimentos esses animais? Por esse motivo não gostou da oferenda de Caim, produtos agrícolas, mas gostou da de Abel, um cordeiro, ou seja, carne. De princípio, é bom afirmar que o cheiro dos animais assados no altar do holocausto eram de muito agrado ao Deus Jeová. Levítico capítulo 8, versículo 21. Lavou com a água as vísceras e as patas, e queimou no altar todo o carneiro. Foi um holocausto de perfume de agradável fragrância, uma oferenda queimada ao Senhor, conforme havia o Senhor orientado Moisés. Para Javé e seu exército, as oferendas e holocaustos eram verdadeiros churrascos? Qual a necessidade de um ser supostamente espiritual, ou até mesmo um Deus, receber dos homens uma oferenda desse tipo? Teria Javé um desejo de se nutrir desse tipo de alimento? Dessa forma, Javé seria um ser físico, já que se fosse um ser espiritual, de nada lhe serviria um alimento material. Esse ser usaria esses materiais para realizar alguma forma de experiência genética ou biológica? Ou por esse não ser um ser divino, precisaria se alimentar como qualquer outro ser vivo? Abraão, em um determinado momento, recebe a visita de seu Deus, Javé, ao lado de dois seres. Eles são tratados pelos textos como varões, homens, e comem e bebem como um ser físico normal. Abraão oferece-lhes água para eles lavarem os seus pés sujos pela areia da terra, e eles se fartam em um banquete. Gênesis capítulo 18, de 1 a 8. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mare, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse-lhe,
Meu senhor, se agora tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram, assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhes, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-as ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé, junto a eles debaixo da árvore, e comeram. Na sequência desses textos, é revelado que o Deus Javé não tinha certeza sobre o que estava acontecendo nas cidades de Sodoma e Gomorra, e que só depois de verificar se o que eles disseram era verdade, é que ele tomaria uma decisão. Isto comprova que o tal ser não era onisciente? Gênesis capítulo 18, versículo de 20 a 21. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Os anjos que acompanhavam Javé vão a Sodoma, e lá chegando desejam passar a noite na rua, ao invés de dormirem na casa de Ló. Gênesis capítulo 19, versículo de 1 a 3. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra, e disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele. E entraram em sua casa, e fez banquete, e cozeu os bolos sem leveduras, e comeram. Depois são atacados por homossexuais em frenesi que desejam ter relações sexuais com eles, e se protegem com uma forte luz. Mas por que deveriam se preocupar com tais investidas? Eles não seriam anjos, portanto seres imateriais? Gênesis capítulo 19, versículo de 4 a 29. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló, e disseram-lhe, onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho que ainda não conheceram homens. Fora vô-las trarei, e fareis delas como bom for a vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu lar. Eles, porém, disseram, sai daí. Disseram mais, como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta, e feriram de seguida os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. O personagem Jacó tem um sonho com seu Deus, e nesta situação, esse ser é posto no topo de uma escada que subia aos céus. Gênesis capítulo 28, versículo de 10 a 13. Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela. Para os crédulos das teorias dos extraterrestres, isto não passa de descrição de um disco voador, com sua porta aberta
e uma escada exposta por onde os seres subiam e desciam. O próprio Jacó seria o protagonista de outra das passagens bastante reveladoras do estado físico do ser denominado Javé. Ele entra em uma luta corporal com seu Deus e, de certa forma, vence, obrigando-o a abençoá-lo. Gênesis capítulo 32, versículo de 22 a 32. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e maquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocaram a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. E em Êxodo 33 é exposto que a face do Senhor tem a capacidade de matar qualquer pessoa que a veja. Por isso Javé se esconderá atrás de uma rocha, e Moisés só poderá vê-lo de costas, por uma fenda, após ele passar. Êxodo capítulo 33, versículo 18 a 23. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, rochedo, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. O que a face de Jeová tinha que provocaria a morte de quem a visse? Seria alguma forma de energia, ou seria uma visão tão aterrorizadora que ao vê-la o homem morreria de medo? Ou talvez as duas coisas. Moisés, apesar de não ver o rosto do seu Deus, sofre uma espécie de reação na pele de sua face. Ela fica reluzente de tal maneira que assusta os seus companheiros. Êxodo, capítulo 34, versículos 29 a 35. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele de seu rosto resplandecia. Por isso temeram chegar a ele. Algo semelhante acontece no livro sagrado hindu, o Mahabharata, onde o guerreiro Arjuna pede ao deus Krishna para ver sua verdadeira forma. Então o deus Krishna lhe deu olhos divinos para que Arjuna pudesse contemplá-lo sem que viesse a morrer. Arjuna, discípulo guerreiro, indaga a Deus Krishna sobre a sua verdadeira forma. Ó Senhor, você é tal como você disse. Apesar disto, eu gostaria de ver a sua forma divina, ó Ser Supremo. O Senhor Krishna disse, ó Arjuna, contemple minhas centenas de milhares de vários tipos de formas divinas de diferentes cores e aspectos. Mas você não pode me ver com seus olhos físicos. Portanto, eu darei a você o olho divino, para que veja o meu majestoso poder e glória. Arjuna viu a forma universal do Senhor, com muitas mãos e olhos, infinitas e maravilhosas imagens, com inúmeros ornamentos, segurando muitas armas divinas, vestindo guirlandas e roupas divinas, untadas com perfumes e óleos celestes, pleno de todas as maravilhas, Deus de ilimitadas faces por todos os lados. Tendo visto a forma cósmica do Senhor, Arjuna ficou cheio de espanto, e seus cabelos se arrepiaram.
baixou a cabeça para o Senhor e pediu-lhe com as mãos postas. Arjuna disse: Ó Senhor do Universo, eu vejo você em todos os lugares, com infinitas formas, com muitas armas, ventres, faces e olhos. Eu vejo você com suas cabeças claves, discos de brilho, radiante, difícil de ser contemplado. Tudo ao seu redor cintila como um imensurável brilho e como flamejantes chamas de sol. Vendo suas infinitas formas com muitas bocas, olhos, armas, coxas, pés, ventres e dentes pontiagudos, os mundos tremem de medo, e assim faço eu, ó magnífico Senhor. Eu estou amedrontado e não encontro nem a paz nem a coragem. Ó Krishna, após ver a sua refulgente forma multicolorida tocando o céu e suas bocas escancaradas como um grande brilho nos olhos, eu perco meus sentidos de direção e não me sinto confortável após ver suas bocas com terríveis dentes brilhantes, como o fogo cósmico da dissolução. Poderíamos encontrar incríveis semelhanças entre o deus hindu Krishna e o deus de Moisés, não? No manuscrito apócrifo de Qur'an, Mal Morto, Gênesis, a história do universo, é narrado o encontro de Caim com o deus Javé. Capítulo 6. Um forte brilho envolveu logo toda a colina, banhando também o vale oriental. Os olhos arregalados de Caim pousaram então nos olhos amáveis do Criador, que trazia na face um brilho superior ao do sol, mas não ofuscante. Contemplando-o com admiração, Caim exclamou: Ele é jovem como eu e se parece com o sol. Essas revelações seriam motivos suficientes para a igreja dos primórdios da cristandade evitar textos como estes. Imagina a confusão que geraria na cabeça dos fiéis daquela época. Com certeza não havia maturidade suficiente para entender toda a revelação. Na mitologia grega, Zeus engravida Semele e oferece a ela um pedido que ele não poderia se negar a cumprir. Ela então pede que Zeus se revele para ela na sua verdadeira forma, como fazia para Hera. Zeus não foge à sua promessa e surge em uma carruagem repleta de raios e trovões, e Semele, ao ver aquela imagem, não suporta a luz divina e morre. Segundo uma lenda egípcia, o faraó Akhenaton, Amenhotep IV, recebeu a aparição de um deus que se revelou no deserto como um sol com vários braços. O seu nome era Nut-Kunut. Eu sou o que sou. Esse seria o mesmo deus Aton. E em um canto atribuído a si, Akhenaton relata o seu encontro com o deus Aton da seguinte forma: E assim ocorreu que, encontrando-se o faraó na caça do leão, em pleno dia, seus olhos avistaram um disco brilhante, pousado sobre uma rocha, e o mesmo pulsava com o coração do faraó, e seu brilho era como o ouro e a púrpura. O faraó se colocou de joelhos ante o disco. Ó disco solar, que com teu brilho ofuscante pulsas como um coração, e minha vontade parece tua. Ó disco de fogo que me iluminas, o teu brilho e a tua sabedoria são superiores à do sol. Diante desta visão, Akhenaton modifica a religião egípcia, que era baseada no politeísmo, e institui a adoração única a Aton, o deus sol, monoteísmo. Teria Moisés vivido nesta mesma época ou sido influenciado pelo deus egípcio Nut-Kunut? Moisés também encontra o seu Deus no deserto e, ao perguntar qual nome apresentaria ao seu povo como sendo o nome do seu Deus, Javé diz, Êxodo, capítulo 3, versículo 14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Algum tempo após o reinado de Akhenaton, Nut-Kunut se manifestaria na sarça ardente a Moisés, com o seu nome egípcio vertido para o hebraico: Eu sou o que sou, e que depois seria substituído por Jeová ou Javé, originado do tetagrama Yud-Re-Vav-Re, que significa a mesma coisa no idioma hebraico: vir a ser, tornar-se, ser o que é. Muitas são as passagens que informam que o Deus Javé aparece para os seus seguidores, vindo de algum lugar específico, em algo que produzia um brilho forte, barulho, zumbido, buzinas, e que queimava tudo à sua volta. Em Êxodo 19, não há como não perceber tudo como um relato de uma nave pousando no monte, em uma área que fora preparada como cercado para evitar que as pessoas se aproximassem da nave. Esta, por sinal,
Possuía um sistema de alto-falantes para comunicação e de autodefesa que mataria qualquer ser vivo que invadisse a área delimitada. A nave, ao se aproximar, produz barulhos como trovões, luzes, como relâmpagos, buzinas, fumaça, e o solo estremece e queima. Moisés, ao falar com o Senhor Javé, ele lhe respondeu através de alto-falantes. Êxodo capítulo 19, versículo de 9 a 25. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcará limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, não subai ao monte, nem toque o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas roupas. E disse ao povo: Estais pronto ao terceiro dia, e não vos chegueis a mulher. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se aos pés do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu, e disse o Senhor a Moisés: Desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor, se não de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu não tens advertido, dizendo: Marca termo ao redor do monte, e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspasse o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. O relato de 2 Samuel é para muitos a descrição de que o Deus de Israel seria uma espécie de dragão. Mas se olharmos bem, esta comparação só é possível porque não se tinha a concepção de naves espaciais naquele tempo. Então as narinas fumegantes seriam nada mais, nada menos que o sistema de propulsão da nave, e o disparo de flechas e setas seria os projéteis de seu sistema de defesa. 2 Samuel capítulo 22, versículos de 7 a 16. Estando em angústia, invoquei ao Senhor e ao meu Deus, clamei do seu templo. Ouvi ela e minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra. Os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu fumaça de suas narinas e da sua boca um fogo devorador. Carvões se acenderam dele, e abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu sobre um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento, e por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus, pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam. Trovejou desde o céu o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. E disparou flechas, e dissipou raios, e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, e o fundamento do mundo se descobriram, pela repressão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. O apócrifo, a criação do universo, também relata a nave do Senhor se aproximando. Surgiu repentinamente um brilho no céu, que ia aumentando à medida que se aproximava da terra. O casal estremeceu, pois sabia que era o Criador que vinha dar-lhes o castigo. No livro apócrifo de Enoque é relatado, entre outras coisas,
o resgate de Enoque por anjos, para mostrar-lhes os segredos do universo a bordo do que chamaríamos hoje de um disco voador, ou uma nave-mãe. Os seres celestiais revelam os mistérios das estrelas, dos planetas e de todo o universo. Enoque é levado ao mundo deles. Ele viu suas construções que se assemelhavam a prédios com janelas de vidro. Os tripulantes das naves usavam uma vestimenta branca como uniforme de aviadores e capacetes com viseiras transparentes. E as naves saíam de algo como um enorme hangar, com aberturas. Os portões que ficavam também suspensas, próximos à terra. Capítulo 70. Depois disso, meu espírito foi ocultado, e ascendendo aos céus, eu vi os filhos dos santos anjos andando em chamas de fogo, cujas vestimentas e mantos eram brancos, e cujos semblantes eram transparentes como cristal. Capítulo 70. Ele me mostrou todas as coisas ocultas das extremidades do céu, todos os receptáculos das estrelas e o seu esplendor, desde quando elas saíram de diante da face do santo. Ele escondeu o espírito de Enoque no céu dos céus. Ali eu vi, no meio daquela luz, uma construção levantada com pedras de gelo. Capítulo 74. Eu vi igualmente as carruagens do céu correndo no mundo acima daqueles portões, nos quais as estrelas rodeavam, as quais nunca declinam. Um deles é maior de todos, que vai ao redor de todo o mundo. Capítulo 75. E nas extremidades da terra eu vi 12 portões abertos para todos os ventos, dos quais eles saem e sopram sobre a terra. Os tripulantes das naves se autodenominam como aqueles que conduzem as estrelas do céu, e revelam que todos os acontecimentos estão escritos em uma espécie de livro, o livro das tábuas do céu. Esse livro também é mencionado na Bíblia em Êxodo, capítulo 32, versículo de 31 a 33. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Capítulo 79. Naquele dia, Uriel respondeu-me e disse: Eu mostrei-te todas as coisas, ó Enoque. E todas as coisas eu te revelei. Você viu o sol, a lua, e aqueles que conduzem as estrelas do céu, que ocasionam todas as suas operações, estações e chegadas para o retorno. Capítulo 80. Ele disse: Ó Enoque, olha no livro que o céu tem gradualmente derramado, e lendo o que está escrito nele, entenda toda parte dele. O livro que derramado, ou o livro das tábuas do céu. Então eu olhei em tudo o que está escrito e entendi tudo, lendo o livro e todas as coisas escritas nele, entendi tudo, todas as obras do homem, e de todos os filhos da carne sobre a terra durante gerações do mundo. Imediatamente depois eu vi o Senhor, o Rei da Glória, a qual tem assim para sempre formado toda a estrutura do mundo. Então aqueles 3 santos fizeram com que eu me aproximasse e colocaram-me na terra, diante da porta da minha casa, e o trazem de volta, mas avisam que em 1 ano voltarão para pegá-lo de volta para o mundo deles. E eles disseram-me: Explica tudo a Matusalém, teu filho, e informa a todos os teus filhos que nenhuma carne será justificada diante do Senhor, pois ele é o seu Criador. Durante 1 ano nós te deixaremos com teus filhos, até que tenhas novamente retomado suas forças, para que possa instruir tua família, escrever estas coisas, explica-as aos teus filhos. Mas em outro ano tu serás tomado do meio deles. E eu retornei para os meus companheiros, abençoando o Senhor dos mundos. Bom, é o que temos até este momento. Espero que tenham gostado. E se gostaram, se inscrevam, cliquem em gostei e no sininho. E até a próxima. Valeu!